Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. É o encerramento da matéria, né? Não do assunto em si, como eu disse, a gente não tem a pretensão de esgotar, exaurir todo o conteúdo, né? Mas a gente vai ter a programação de encerramento hoje, tá? Mas vocês aproveitem então, pergunte ao máximo, tá? Que talvez, quem sabe, a gente não volte mais em todo o curso, né? Alguns pontos aqui. Então hoje é o dia propício para que vocês possam estar aí sanando as dúvidas, perguntando, participando e etc e tal. Apocalipse, capítulo número 21, versículo número 1 ao 3. Nós vamos pegar esse texto aqui e vamos pegar esse capítulo 21 e 22 hoje. Vamos tentar ver se a gente consegue aqui, né, caminhar para estar discutindo. Capítulo 21 de Apocalipse, versos 1 ao 3. Eu coloquei aqui o seguinte para a gente se nortear. A recriação de Deus é a partir de uma nova realidade. A recriação de Deus é a partir de uma nova realidade, tá? E o texto diz o seguinte: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existem. Olha como é bem objetivo, bem claro, né? E a gente precisa ao máximo, embora o livro de Apocalipse ele tenha uma linguagem majoritariamente figurada, alegorias, simbólica, etc. Mas aquilo que a gente pega como literal, podendo pegar, é melhor ainda. A Bíblia deve ser lida assim, ao máximo na sua literalidade, né? Tem diversos gêneros literários, mas aqui, por exemplo, para mim é literal, pode ser pego como literal esse texto, né? Embora esse livro aqui seja recheado das alegorias e etc e tal, como eu falei. Mas o texto vai dizer: existe um novo céu e existe uma nova terra. E o primeiro céu e a primeira terra, que são esses aqui, ó, essa realidade, já não existem mais. Simplesmente isso, não existem mais. Deu lugar a outra realidade. Tudo isso que nós vemos, tudo isso que nós participamos, essa matéria toda que existe aqui, esses átomos, essa estética, esse funcionamento, esse cosmos, tudo, amados, nessa criação aqui que nós presenciamos, vivemos dentro dela, tempo, espaço e existência, não existirá mais. E haverá outra realidade, outra ordem, né? E o texto diz assim ainda: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então a gente percebe que a recriação de Deus é a partir de uma nova realidade. Não será essa terra, como eu disse, né, reformada. Deus dá uma guaribada assim, né? Não, mas é uma outra criação. Como nós, eu acho que eu falei isso na última aula, não sei se vocês lembram, como nós não somos um ser humano resgatado e melhorado, né? A gente de fato é transformado, a gente é recriado. Nós somos uma recriação de Deus em Cristo Jesus, como diz 2 aos Coríntios 5:17. Esse texto eu repito várias vezes, vocês lembram dele? 2 aos Coríntios 5:17. Se não lembram, vamos lá ler até a gente fixar esse negócio na mente, né? A gente precisa ler a Bíblia, os textos até memorizar, mano, de frente para trás, de trás para frente, ler no original, no grego, pega uma versão no espanhol, vê no mandarim, até a gente fixar aquilo lá que está cravado na nossa memória e descer no coração também. Aos Coríntios 5:17. Se alguém puder ler rapidinho, achando ler. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Olha só, bem diferente essa versão minha irmã, né? Que interessante. Quem pode ler diferente aí para contribuir, acrescentar a ideia ali? Não sei se é igual. Se algum, 17, né? Isso. Se alguém está em Cristo, é nova criatura.
Passaram-se as coisas antigas, eis que se fez uma realidade nova. Olha, isso é interessante, uma nova realidade, né? Alguma outra versão aí, diferente das duas que já foi lida? Falei, que tudo se fez novo. Sim, mas quem está em Cristo é a nova criatura, né? Quem está em Cristo é a nova criatura. E as coisas velhas já passaram. Esse que tudo se fez novo. Tá, e também está criatura, Natânia, já viu? Criatura? Nova criação. Criação, olha só. Então, só para a gente entender, né? Então, é nova criação, nova realidade. Percebam, então, o que o texto está dizendo? Ele está falando a respeito do ser humano resgatado. O que nós estamos falando aqui é de uma criação toda, não apenas a criatura. O texto, segundo as Coríntios, fala da criatura, os seres humanos, uma nova criação, uma nova realidade. Para uma nova criação e uma nova criatura, né, que é uma nova criação, e para uma nova realidade, então essa criação como cosmo também vai ser uma nova realidade e uma nova criação, né? Senão não tem como uma coisa velha ou uma nova numa velha, não tem sentido, né? Quiser aí isso fechar a porta da graça, da arca, e entrou, o dilúvio vai pegar e nós estamos aqui. Queridos, aqui no verso 4 ao 7 do capítulo, vamos fazer aqui uma breve análise, né, como a gente está fazendo, não é nem análise, né, observação então. Então a primeira parte do 1 ao 3, que é a recriação de Deus, é a partir de uma nova realidade. Na minha terra diz, que cachorrada é essa, hein? Deixa o barulho. Isso aqui é ao vivo aqui, deve falando assim, você é um cão, é um inimigo tentando atrapalhar a aula, né? Mas vamos lá, amados, faz parte, né? Faz parte. Versos 4 ao 6, no capítulo 21, tá? Diz assim, ó. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Quais são as primeiras coisas que ele se refere aqui? Tudo isso aqui, ó, lágrima, né? Ou seja, tristeza, a própria morte, o pranto, o sofrimento, a angústia, a dor, enfim, toda essa realidade que é afetada pelo pecado, as limitações que nós sofremos, de muitas ordens, isso não existirá mais. Todas as limitações, de todas as ordens, psíquica, somática, social, de ordem da natureza, enfim, amados, espiritual, tudo isso será equalizado, zerado e não é aperfeiçoado, né? Será a plenitude da vida, porque tudo isso que atrapalha a plenitude da vida, por causa do pecado, já não existirá mais. É o verso 4 que dá a entender isso. Vamos no 5, 6 e 7. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve porque essas coisas são verdadeiras e fiéis. Disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega. A gente precisa entender, esse Alfa e Ômega diz respeito à primeira letra e à última letra do alfabeto hebraico, né? Tudo o que é escrito dentro do alfabeto, não é isso? Então Jesus está dizendo, toda a história humana escrita depende de mim. Eu sou o Alfa e o Ômega. O princípio, né, na continuação, e o fim. O princípio é a origem e a finalidade das coisas. Não é fim só como aquilo que acabou, mas é a finalidade. Jesus, olha só, ele é a origem de todas as coisas e a finalidade de todas as coisas, né? A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, lhe dará todas as coisas, eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Então aqui nessa segunda parte, todos os efeitos do pecado serão aniquilados e haverá a perfeição da vida. É o que esse texto diz. Olha só que coisa linda. Se o pentecostais tivesse vindo hoje, ia falar glória a Deus agora, depois dessa declaração, né? Percebam, todos os efeitos do pecado serão aniquilados. Todos os efeitos. Haverá a plenitude, a perfeição da vida, amados. Dá para conceber isso? Claro que não. Não dá para conceber, porque nós não temos condição de experimentar isso hoje. Mas nós experimentaremos isso na plenitude um dia, né? Então o verso de número 8 aqui, que é uma terceira parte que eu quero destacar, vai falar algo bem interessante, o verso 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos,
aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Vocês lembram que eu falei que há mortes, né? A morte biológica, física, a morte espiritual e a morte eterna, que aqui é chamada de segunda morte. Essa segunda morte é a morte eterna. A minha versão aqui não é das melhores. O que traz para vocês aí, por exemplo, como tímidos? Os tímidos. Covardes. Covarde, né? Não é tímido porque a pessoa ela é um pouco retraída, introvertida, né? Tipo assim, não tem autoconfiança. Se pegar alguém, você é tímido. Então, não, tem que ser carismático, tem que ser comunicativo. Não é no sentido de temperamento, personalidade, né? Nesse sentido, né? Então, se não, imagina só, tem que ser assim, extrovertido, né? Tem que ser comunicativo. As pessoas frouxas. Aqui são os covardes para testemunhar a fé, na verdade. Os covardes, né, que de fato não professam Cristo, aqueles que negam Cristo. A gente precisa entender que a gente está vindo de um contexto aqui do Apocalipse, né, de que muitas pessoas negarão Cristo, que muitos não confessaram Jesus como Senhor diante deste mundo, né, por uma série de razões, mas aqui é porque são covardes, porque são tímidos. Covardes não herdarão. Mas enfim, não são os tímidos só, né? Existe uma lista aqui para falar que na eternidade não haverá jamais um ser que ele tenha características de pecador. O que eu anotei aqui foi o seguinte: em contraste, né, com o que a gente viu no verso 4 ao 7, os ímpios, devido à sua natureza pecaminosa e teimosa, existirá no lago de fogo. Então, duas realidades. Porque o céu, a eternidade, ela vai propiciar uma plenitude da recriação de Deus, que não haverá nenhum pecador. É simples assim. Em contraste, a eternidade sem Deus, que eu falei que a vantagem não é vida eterna, ou melhor, não é a eternidade em si, porque haverá também a morte eterna. Então tem a vida eterna e a morte eterna. Existe a eternidade com Deus e a eternidade sem Deus. Então não é a eternidade em si, né? É a condição, é com quem na verdade nós estaremos. Não é onde nós estaremos, não é o lugar. Isso, né, até uma pegadinha eu falei para vocês, que é um texto que muitas pessoas eles repetem naquele texto do capítulo 6 de João, quando Jesus multiplica lá os pães, peixe, aquela coisa toda, e aí um bocado de gente vai embora, todo mundo vai, só fica os 12, ele diz, se você quiser ir também pode ir. E aí o que Pedro responde? Tu tem a palavra de salvação? Não, calma aí. Nós não ensaiamos, né? Não tem uma batuta aqui. Eu ia fazer a batuta do maestro aqui pra gente. Como que diz lá o texto? Para quem iremos nós? Tu tá no teu direito de ficar calado, né? Não juntar a prova contra você, né? Não falou não, né? Por quê? Porque a gente ouve, né? Melhor dizendo, muitas pessoas falando, para onde iremos nós? Não está escrito para onde. Isso faz toda a diferença. Depois você deu essa aula, eu escutei aqui uma pregação falando para onde iremos. Pode contar, de 10, 9 ou 10 vai falar para onde. Por conta disso a gente vai ouvindo e vai reproduzindo. Aí precisa a gente sentar aqui para falar, não é assim. Todas que eu ouço falam para onde. Para onde? A música, tem uma música que diz, quem cantou lá diz, né? Para onde irei e tal. Eu nem lembro qual que é a melodia e eu nem me arrisco a cantar porque você já sabe, né? Os humilhados serão exaltados, né? Aquela história que se fala, os humilhados serão exaltados. Não é aquele que se humilha, não é aquele que é o... Então, assim, a questão né? Corrigindo já, mas aqui você percebe que a Bíblia é harmônica, não é o lugar, não é onde, tanto faz para quem iremos, né? Com quem nós estaremos, em qual condição, e a condição vai determinar muito com quem nós estaremos. Só para a gente entender aqui esse verso 8, esse contraste que há. O versos 9 ao 21 já é bem extenso, nem sei se eu vou ler tudo, talvez não, mas vamos lá caminhar nesse texto aqui. Ele vai falar sobre a cidade. Agora, falou da realidade, falou das pessoas, das criaturas, né? Tanto na eternidade com Deus, na eternidade sem Deus, agora vai falar da própria cidade. Olha que coisa interessante. A cidade ela é bela, ela é perfeita e expressa a glória do Criador, né? Ou seja, esse que recriou.
Então, recriador. Verso 9 em diante. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Levou-me em espírito a um grande e alto monte, mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. Tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do Levante tinha 3 portas, da banda do Norte 3 portas, da banda do Sul 3 portas, da banda do Poente 3 portas, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e seu muro. Eu não vou continuar, né, porque tem uma série de detalhes aqui, de coisas que até que requer um pouquinho mais de comentário. Mas a questão é, existe de fato um lugar, existe uma arquitetura, existe, né, uma recriação, entre aspas, física de Deus. Não é uma coisa etérea, não é uma poeirinha, não é a nuvem, né? Não é uma coisa assim que a gente muitas vezes imagina como sendo apenas subjetiva. Haverá de fato uma recriação concreta. É que a concretude da eternidade não é essa concretude, porque lembra, a realidade é outra, a matéria é outra. Alguém disse que o verde no céu é muito mais verde do que o verde que a gente conhece aqui. O concreto do céu é muito mais concreto do que esse concreto que a gente tem contato aqui, porque lá as coisas são reais. Aqui as coisas não são reais no sentido que elas deixarão de ser. E aquilo que deixará de ser e que não permanece para todo sempre, elas são transitórias. E se são transitórias, amados, elas não subsistem porque elas não são eternas, deixaram de ser, porque o pecado fez isso com a criação. Tirou a propriedade da eternidade dos seres humanos dessa criação que foi afetada. Então assim, nós vamos ter inclusive atividades no céu, produção no céu. A inteligência do homem, calma que a gente chega lá. A inteligência do homem, na plenitude, se o homem caído conseguiu chegar até aqui, criando tantas coisas, descobrindo tantas coisas, imagina na potência máxima na eternidade. Mas calma, às vezes a gente fala, como assim, André? Eita, você já está viajando na maionese. Quem vai fazer tudo isso? Né? Mas por que a gente pensa assim? Porque a gente já está comparando as coisas daqui com as de lá. Com as necessidades daqui, a criação daqui. As necessidades e as experiências que nós tivemos até aqui. Não teremos, e daí? Né? Não, calma aí que a gente chega lá. Só estou dando aqui a introdução que é para preparar o terreno, né, mental, para a gente ver aí para onde a gente vai. Verso 22 ao 27, vamos lá. 22 ao 27, né? Apesar dessa cidade ser bela, perfeita e gloriosa, né? Ela não vai ter templo, o texto vai dizer aqui, pois é a presença do Cordeiro de Deus o mais importante. Verso 22 ao 27, tá? Aí eu quero ler também com vocês aqui. Diz assim, ó: e nela, na cidade, né? Não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações darão a sua luz. Presta atenção, haverá nações, andarão a sua luz, né? E os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Opa, então terá governante, será? E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Haverá porta nessa cidade? A gente está falando de uma cidade. A Bíblia está falando de uma cidade, não está falando de toda a realidade. Está falando de uma cidade, onde as nações trarão para essa cidade a glória. Verso 26. E a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então não haverá templo, amados, como adoração, embora tragam a ela a glória e a honra. Porque quem estará nela? O próprio Cordeiro.
que iluminará ou alumiará, o sol não haverá. Quem é a lâmpada? Quem traz essa iluminação? É a glória de Deus. Vocês já pararam para pensar que na criação primeira, que é essa aqui, em Gênesis, quando Deus disse assim, haja luz e houve luz, não era o sol, porque o sol foi criado no quarto dia? A pergunta é, que bendita luz é essa? De onde veio essa luz? Que matéria era essa? É só uma pergunta, não vai cair na prova também, nem eu vou responder. Mas eu preciso pensar, que luz era essa? Se não é o sol, como aqui não há sol, mas há uma glória resplandecente. É a própria glória de Deus, irmãos. É a própria santidade de Deus, é a própria beleza de Deus. A beleza de Deus, ela ilumina todas as coisas. A beleza de Deus, ela nos mostra todas as coisas. Alguém disse que eu não vejo o sol, agora não vou lembrar quem é, e é uma pessoa até que recente. Disse que não acredita no sol porque vê o sol. É porque através do sol vê todas as coisas. Entende? Então aqui a gente percebe que não há necessidade dessa realidade de adoração como a gente tem aqui no templo. Mesmo porque, amados, isso aqui é a plenitude que Jesus já propôs, de que não precisa templo. Embora a gente também possa vir um templo, mas o templo não é o resumo, o ápice e a atividade única da adoração. É só mais um aspecto de toda uma vida integrada de adoração. A gente trabalha muito mal isso. A gente é templista, igrejeiro, a gente é de gueto, de tribo, não é, mano? De bolha. A gente cria uma dependência excessiva, muitas vezes em um lugar, porque a gente é idólatra, a gente é místico, a gente gosta do mágico e acha que Deus é Deus de um lugar, de um dia, e um é o sábado, o outro é o domingo, e o outro é um templo, o outro é, sei lá que bexiga que é. E a gente precisa retrabalhar isso aqui, amados, porque Deus é Deus da criação. E o que está lá na eternidade proposto aqui, a gente já precisa de alguma maneira treinar aqui, desfrutar, reproduzir aqui essa adoração na vida, porque Deus é Deus da criação. Mas por outro lado, se você usa pensar ou falar, ou ter uma percepção diferente disso que é colocado, você é quase que xingado. Eu entendo, eu sei o que a irmã está falando, mas a gente precisa não temer os homens e não temer ser mal compreendido, tolhido e perseguido, muito menos, apesar de essa perseguição ser interna, né? A irmã está servindo da perseguição interna, ou seja, entre nós, entre os irmãos. E tem um perigo também, que é o perigo também de desconsiderar essa realidade, de que é um aspecto também, né? Isso tudo que eu falei que não é só isso, é também. O grande problema é quando a gente dá uma ênfase exagerada em uma coisa, né? E a gente limita muito. Esse é o grande problema. E a gente começa a confundir, porque a adoração não é apenas ali daquela forma. A adoração é um todo, é a vida, é a expressão de tudo que a gente faz em todos os lugares. Porque a gente aprendeu, não é o lugar. A mulher samaritana perguntou, porque a mente religiosa pergunta, onde é o lugar? E Jesus disse, não tem lugar, minha filha. Não é Jerusalém, não é Samaria. Porque Deus é Espírito. Não importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Isso ultrapassa as questões geográficas, as questões de tempo, as questões de liturgia, não é? As pessoas não se atentam para isso, porque nós somos treinados a ser religiosos, que são presos, adestrados, que a gente é condicionado a rituais, aquilo que é tangível, regras, né? É colocado cercas, isso prejudica demais. Por outro lado, quando não tem um equilíbrio, você solta demais no sentido que você desconsidera. Então é difícil porque a gente é descompensado. A gente é desequilibrado por natureza. O ser humano ele é extremista, ou vai para um lado ou vai para o outro, é 8 ou 80. Mas a gente deve sempre levar as pessoas à maturidade. Um dia eu estava comentando, alguns anos atrás, sobre esse círculo, esse triângulo vicioso, né? Casa, trabalho, igreja. 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 Eu me lembrei do zoológico. Porque eu fui no zoológico e observei os animais, eles fazem um percurso, assim, não muda.
Não muda, porque eles foram condicionados, foram adestrados. Que triste, amados. A possibilidade de um mundão para que eles fizessem aquilo que o instinto deles possibilita, e eles foram condicionados a só fazer aquilo lá para atender uma demanda, que é o público que vai vê-los. Até brinquei uma ocasião lá que estavam vendo assim, um monte de bichinho, e eu cheguei assim na roda assim, né? Eu falei assim, nossa, eu acho que eles estão olhando pra gente assim, quem é esse povo? Inventei o negócio, né? Mas enfim, bobagem. Vamos pegar aqui o capítulo 22 agora, do versos 1 ao verso número 5, amados. Em contraste com Éden, né? Não haverá mais possibilidade de corrupção e queda do homem. Esse texto vai falar isso, tá? Em contraste com Éden, não haverá mais possibilidade de corrupção e queda do homem. Ou seja, na eternidade não haverá possibilidade de pecarem. Nessa nova realidade, nessa nova condição de plenitude, não haverá possibilidade de nós, seres humanos, pecarmos novamente. Não haverá. Será consumado de uma tal forma. Quem seremos nós? Nós seremos semelhante aos que são os anjos de Deus hoje. Quem são os anjos de Deus hoje? São os seres que Deus sempre quis que fossem quando foram criados. Entendeu? Os demônios não são. Quem são os demônios? São os anjos que Deus criou para que fossem e eles não foram. Quem somos nós? Os seres humanos que Deus criou para que fossem e não fomos. Então, a semelhança dos anjos de Deus, seremos nós. Há possibilidade de um anjo de Deus pecar hoje? Por que não? Porque eles submeteram a vontade deles à vontade. Totalmente, entregaram definitivamente. Na eternidade fizeram isso. Eles fizeram isso na eternidade, como os demônios fizeram isso na eternidade. Não foi nessa realidade aqui, foi na eternidade que eles decidiram isso. E na eternidade isso acontecerá com a nossa vida também. À semelhança dos anjos, nós entregaremos definitivamente nossa livre escolha a Deus, para todo sempre. E nós, como tudo isso vai ser extirpado, aniquilado de nós, ou seja, qualquer fonte pecaminosa, qualquer desejo pecaminoso, porque o texto que nós lemos diz que Deus será tudo em todos. Olha só, nós estaremos tão impregnados da natureza de Deus que não haverá mais nenhum cisco, nada que se assemelhará ao homem caído, né? A plenitude. Lembra do texto de 1 Coríntios que nós lemos, capítulo de número 15, versos 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58? Vocês lembram desse texto? Bora ler. Vamos lá. Especificamente um lá que vai dizer que a gente foi assim absorvido de uma tal maneira que não restará mais nada da outra nova realidade. Eis que vos digo mistério, nem todos dominemos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, onde tiver uma trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão. Vai dizer que aquilo que é corruptível se transformará na incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória, está em fé na tua vitória, onde está a morte do teu aguilhão, porque a força do pecado é a lei, e aquela coisa toda e tal. Então assim, corruptível revestido da incorruptibilidade, mortal revestido da imortalidade, revestido, né, absorvido. Então tudo o que é corruptível e o que é mortal será tragado. Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é isso que acontecerá, amados, na eternidade, né? Não haverá de fato. Aí o texto diz assim: mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Olha que coisa interessante. Então, na eternidade, nós não seremos autossuficientes. Teremos a necessidade de nos alimentarmos. Não é o que o texto diz, não tem uma árvore? Vamos na continuidade para a gente completar. Oi? Qual é o verso de número 2, né?
No meio da praça, de uma da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então haverá um templo, haverá um rio, haverá uma árvore que ela vai de um lado do outro lado do rio. Essa árvore vai produzir, é chamada árvore da vida. Que árvore é essa? Você remete ao Éden? Exato. É aquela árvore que o homem foi proibido de ter acesso. Se o homem lá, o Adão, o ser expulso do Éden, foi uma bênção de Deus. Porque se o homem em estado de pecado tivesse a vida eterna, ele seria um eterno pecador. É por isso que Deus disse, não vai ter mais acesso. Esconde essa árvore da vida do homem, coloca até um querubim lá, né? Para proteger, para que o homem não pudesse ter mais acesso. Ela aparece aqui novamente. Ó. Mesmo lá sem pecado, o homem também ia depender de Deus. Não era um deusinho, não era um autossuficiente. Não tinha imortalidade em si. A imortalidade é somente um atributo de Deus, amados. Todos dependem de Deus, existem em Deus, são mantidos por Deus, em todos os sentidos. Então aqui a gente percebe que mesmo na eternidade nós dependeremos de Deus. Nós não seremos autossuficientes. A gente não vai ter a vida em si. A vida sempre emanará de Deus, que é a fonte de toda a vida. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus as alumia e reinarão para todo sempre. Percebam uma outra realidade. Ainda aqui no verso 6, né, em diante, continua o texto dizendo mais ou menos que ainda não há, né, aliás, ainda há, né, uma advertência para os fiéis e infiéis também, para que se posicione diante dessa revelação. É muito interessante esse texto, porque o Apocalipse ele está falando do final da história humana. E aí ele está dizendo, ó, vocês precisam se decidir, fiéis e infiéis. E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras, o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, né? Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E eu, João, ele diz, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teu irmão, ou dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Vocês percebam aqui, amados, se a gente for ler o capítulo 19, Apocalipse, acho que o verso 10, se me falha a memória, acontece algo semelhante. João vai adorar o anjo lá, porque é um ser assim, imagina, carregando a glória de Deus, a santidade de Deus. A gente é idólatra por natureza, né? Ele quis adorar. O anjo de Deus jamais aceita adoração. Homem e mulher de Deus jamais aceita bajulação. Nós jamais entenderemos que nós somos superiores em alguma medida a ninguém, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, que esse negócio aqui está atingindo tantas pessoas. Disse-me, não cedes as palavras da profecia desse livro, porque está próximo o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Mas como assim? A Bíblia está falando que quem está no pecado assim, se afunda mais? Quem está na lama rola? A questão é que é um tempo de decisão. Então decidas. Para onde você quer ir? Então vá. Não é? Eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. De novo, ó, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes ou vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. É interessante que o texto vai dizendo aqui, quem vai participar dessa realidade? Aqueles que Jesus salva e purifica pelo seu sangue. Então a gente vê novamente aqui que essa realidade eterna, ela de fato é proporcionada, possibilitada por causa do sacrifício de Jesus. Não há mérito de ninguém. Essas pessoas não entrarão na eternidade porque elas foram fiéis e a fidelidade estava nelas mesmas. Elas entregaram, na verdade, a sua confiança no sangue de Jesus, que as
purifica, que nos purifica, né, de todo o pecado. Então, só para a gente estar entendendo aqui o desenrolar do negócio. O verso 15, Licença, eu vou ter que sair. Tá, fica à vontade. Muito mal. Tá, a gente vai orar por ele depois, tá? Fica à vontade, amada. Mas aqui não fala que não vai ter dor, doença. Mas aqui que fala que, né, as folhas dessa árvore servir para curar. Para a saúde, né? Curar as nações. Curar as nações, tá aqui no meio. Sim, para curar para a saúde é a mesma coisa, né? Mas não é a ideia de que as pessoas vão estar doentes e elas vão lá tomar um remédio, né? Pegar água. Não, aqui essa providência de Deus vai possibilitar que elas tenham a plenitude de saúde. Essa é a ideia. Não que se elas estiverem doentes, vão lá, entendeu? Não é? Então, né, a gente precisa entender essa perspectiva. Essas pessoas, elas terão uma providência que terão a plenitude, né? Porque senão entra em contradição que já foi lido antes, né? Não vai ter enfermidade, não vai ter dor. Não haverá mesmo, não existirá mesmo. Né? Como diz aí a música de doutrina. Mas aí, igual você falou de fome, vamos comer. Sim, se alimentar. Nós vamos nos alimentar, de alguma maneira. A Bíblia não entra em detalhes, eu não sei o que é. Não me arrisco a falar. E a menina fica me perguntando um monte de coisa, ela fica até... Porque se a gente tivesse, então, uma sensação de fome, isso é de um corpo. Né? Então, talvez seja, no mesmo sentido da folha aqui para a saúde, para a plenitude da vida. Sim. Porque me parece meio contraditório, porque sou eu para dizer isso, mas assim, que a sensação de fome, ela é um tipo de dor também, né? Sim. Quando se tem fome, né? E essa fome causa dor. A sensação. Não, a própria sensação de fome... Tá te faltando alguma coisa, né? Isso é um tipo de dor. Mas você vai ver que o bebê, quando falta leite, ainda que ele não fale, ele chora, porque para ele é uma dor. O corpo reage porque tá faltando alguma coisa lá. Então... Mas eu acho que o ponto é esse, que assim, a gente sempre pensa nas nossas categorias aqui, né? Talvez essa seja a nossa dificuldade de imaginar, porque a gente sempre tem as nossas categorias e a gente não tem outra. Então, a gente só entende quando você tem o outro lado para fazer parâmetro. Eu não tenho o outro lado. Eu só sei que é luz porque eu tenho o dia e a noite. Então eu posso fazer esse parâmetro. E no outro lado, a gente não tem para fazer parâmetro. E na verdade a escuridão nem existe, né? Porque existe, sim. Ela é denunciada pela luz. É a ausência da luz. O frio não existe. O que eu tô sentindo? É a ausência de calor. Mas eu tenho as duas percepções para comparar. O mal não existe. É a ausência de Deus. Você percebe? Então, olha, na verdade o que temos aqui é uma falta do que nós teremos lá. Isso aqui é tudo ausência. Isso é ausência. A ausência é tão forte que se torna presença. Por quê? Porque a gente está em outra ordem, em outra realidade. Então nós temos a ausência da plenitude, a ausência da eternidade. Vocês percebem que a gente tem um desafio muito grande porque a gente ainda não experimentou isso. E a gente só tem esse, então a gente não tem nem como comparar lá. Sim. Só teremos quando de fato estivermos lá. Aí não precisamos mais comparar, porque já sabemos aqui. Então, na verdade, todos esses questionamentos, veja só, todos esses questionamentos aqui, eles nem falam sentido lá. Nós fazemos esses questionamentos porque ainda não temos a plenitude de consciência, de vivência, né? E da essência em si. Diga, Marco. Tá, deixa eu ver se eu me recordo aqui. Quando Jesus ressuscitou, né? Ele veio e encontrou com os apóstolos. Ele já estava com seu corpo, como é que se diz, em espírito ali? Não estava não. Não estava porque Mas ele foi ao inferno, depois ele voltou antes de ir ao céu. Mas ele não foi num corpo físico. O corpo físico ficou na cruz. Agora, calma aí, eu sei que o negócio... Porque ele se alimentou, não foi? Entendeu? Assim? Peixe. Isso, peixinho lá com papo de mel. Mas ele atravessou uma parede, né? Não, que corpo era esse de Jesus? Atravessa a parede, depois precisa comer. Que corpo é esse de Jesus que não respeita a matéria, mas precisa da matéria? Isso aí.
Então, assim, aqui a gente está também diante de algo muito complicado. Primeiro que já é um ser que não tem nada a ver com a gente, é totalmente diferente. A gente fala de Jesus, que é um ser humano de outra ordem, que foi 100% humano, em todos os sentidos, mas como nenhum outro humano. Ninguém nasceu como Jesus, ninguém viveu como Jesus, ninguém morreu como Jesus, ninguém ressuscitou como Jesus. Então, Jesus é um caso à parte. É um mistério. Como o corpo de Jesus ressurreto, ele conseguiu passar, não teve limitação, né, de barreira física, mas inclusive o Judas, ele falou assim, Jesus falou para o Judas: põe o dedo aqui, você vai ver que eu não sou espírito não. Põe o dedo aqui, as feridas. Então é difícil a gente falar de Jesus. Ele mostra para, acho que para Tomé, né? Eu falei Judas, né? Desculpa, Tomé. Burados ali. Exato. Mas enfim. Por que eles não reconhecem eles? Ele fala assim, né? Estava ali perto, mas não reconheceu. Por quê? Porque justamente não era aquela forma. Não sei, talvez não fosse exatamente porque a fisionomia não era de Jesus, mas porque eles estavam, né, tão... Mas a questão, olha só, vamos pegar esse caso então, já que vocês trouxeram aí a questão. Jesus, se nós temos um corpo semelhante ao dele, que ao mesmo tempo que não conhecia barreira física, não tinha essas limitações, e precisava também de um alimento, não é semelhante? Agora o que a gente está discutindo aqui, ou tentando compreender, é sempre de uma maneira muito superficial, né? Que a Bíblia está tratando no Apocalipse aqui de questões que a gente não faz ideia. Como o próprio Apocalipse ele foi escrito numa símile, são símiles, né? Símiles, toda vez que aparece assim, olha, Jesus era como, o rosto de Jesus era como, os olhos de Jesus era como. Esse como é semelhante, é símile, é similar, não é que era exatamente aquilo. Então, assim, na verdade, tudo que é descrito aqui é algo, e a linguagem é porque é a linguagem que Jesus não tinha outra. É porque quando ele fala assim, viu o mar como se fosse de vidro, quer dizer, acho que ele não conseguia também expressar a glória que ele via, tanta beleza, sabe, quando você fica diante de uma coisa que às vezes você quer registrar com uma foto, aí você fala assim, mas a foto não transmite a emoção que eu estou sentindo, e depois você olha aquela foto e fala assim, que foto besta. Mas o que valeu não é a foto, é o que você estava sentindo quando você tirou. Né? Então ele fala assim, era um mar como se fosse, mas aí ele encontra expressões. Ouro transparente, que ele fala. O ouro é transparente. O ouro é transparente? Não. Então você percebe que ele vai tentando pegar o que ele tem como experiência, compara, fala, é como isso, é parecido, é semelhante. Mas é isso que vocês conhecem aí. Então eu vi aqui mais ou menos. É para vocês entenderem. Então a Bíblia é Deus falando em sotaque humano, né? A linguagem bíblica é Deus falando no sotaque humano. Verso de número 15, né? Eu acho interessante. É mesmo porque eles tinham, alguns lá tinham pouco instrução, né? Então, se você falasse alguma coisa, eles não iam entender. Dizem até as parábolas são para memorizar, né? São fácil de interpretação. Você fala para uma pessoa que não tem cultura, ele fala uma coisa, vai falar, você ali na lavoura, ele vai entender. Na verdade, o povo tinha uma cultura muito rica, que era a cultura deles. A gente não pode comparar com a nossa. Eles tinham uma cultura fantástica. E tudo que Jesus diz é dentro da cultura deles. E não é porque, na verdade, eles não tinham uma cultura empobrecida. Pelo contrário, eles tinham uma riqueza tão grande que Jesus usa, né? E conta como parábolas. Jesus é o maior ensinador que esse mundo já presenciou. Os métodos, a didática de Jesus, a pedagogia de Jesus, ela é das mais variadas possíveis. Ele é um mestre por excelência, né? E, na verdade, aqui... não é que eles não entendiam, pelo contrário, eles entendiam tudo, é a gente que não entende, que está fora da cultura deles. Então, empobrecidos somos nós que não compreendemos a cultura da Bíblia. Com toda a tecnologia e a ciência, a gente precisa estudar tudo isso aqui ainda. Com tudo aquilo que a gente estuda nas universidades, na área da advocacia, da filosofia, das letras e do que mais, a gente ainda fala, eita, então calma aí, quem é o pobre na história? Somos nós, não eles. Mas vinham com a visão igual
vemos hoje, igual os judeus veem, não tem interpretação correta. Mas quem está falando qual público? Qual público? Desde aquela época e vai vindo, tá? A gente ter, na época deles, né? Sim. Os judeus ali que ele estava, que, né? Como ele era judeu, ele estava naquele convívio ali. Então o povo tinha aquela interpretação da lei, tudo se baseava na lei. Então se ele falasse algo que não interpretasse, né? Que não tivesse entendimento do povo, que eles tinham aquela visão ali, então ele tinha que ser mais claro, né? Usar o dia a dia para mostrar. Aí as parábolas elas têm uma importância muito grande, porque o que é uma parábola, né? Paralelo, né? Parabole, pôr ao lado para comparar, é isso, é uma parábola. Verdades espirituais com aquelas que são verdades do cotidiano, materiais. Verdades eternas com verdades temporais. Então Jesus pega essas coisas e as une. E aí ele traduz aquilo que é complexo demais, que está para além da capacidade humana de alcançar e compreender, e ele traduz aqui numa linguagem bem simples do dia a dia, das atividades. E isso é sabedoria. Amados, os homens mais sábios não são aqueles que vêm com um monte de palavra, conceito e tal. Imagina eu falar pegar um monte de termos complexos aqui, teorias complexas, e você diz, nossa, que professor, hein? Que sabedoria, hein? Falou tanta coisa lá que eu não entendi foi nada. Mas, nossa, para eu entender aquilo, eu vou ter que estudar demais. Quer dizer, eu sou desculpa a palavra, um ignorante, um burro. Porque como que eu quero transmitir uma verdade complexa e eu não consigo traduzir isso de uma simplicidade que todos entendam? Faltou-me sabedoria, habilidade, inteligência. Mas você sabe, o André falando do que ele está falando aí a respeito, o que você está falando a respeito das parábolas. Eu estava pensando hoje, lá ouvindo o tal do Mateus, que Jesus conta a parábola e depois os discípulos... Então, ao mesmo tempo que ele queria ilustrar e parece que fazer-se entender... Não sei se ele não conseguia ou se os fariseus ouviam e entendiam só o que eles queriam, porque aí os discípulos, depois da parte, falaram assim, mestre, mas espera aí, o que você quis dizer com aquela história? O que você quis dizer com aquela história? Quer dizer, os discípulos que conviviam com ele não entendiam. Ele falando da história do divórcio, mas o cara casou uma vez, o cara morreu, a mulher casou a segunda, a terceira, aí no céu, Jesus falou assim, não, mas lá não se casa, nem dá casamento. Aí ele chama ele à parte e fala assim, mestre, como assim? O que é? Ele fala assim, bom, então se essa é a condição do homem. A parábola, Jesus... Sabe, ao mesmo tempo que ele queria se fazer entender, e às vezes parece que ele não conseguia nem para os discípulos que conviviam com ele, depois ia em particular, tomar cafezinho. Vamos entender então, essa questão? Jesus teve 3 anos e meio do exercício do seu ministério, dos 30 aos 33 anos e meio. Ele só começou a ensinar com parábola, com exceção de Lucas capítulo 7, tá? Só a partir do finalzinho e do começo, né? O começo do 3º ano, ou seja, o último ano do ministério que ele começou a ensinar por parábola. Até então ele não usava as parábolas, com exceção de Lucas 7. Por que Jesus começou a fazer isso? As parábolas, ela tem dupla finalidade, ela peneira. Então Jesus queria no seu último ano de ministério peneirar de fato quem estivesse interessado. Quem estivesse mesmo interessado no que ele estava ensinando. Aos curiosos, ouvir a parábola, vai embora. Aqueles que queriam entender, eles ficavam, Senhor, explica-nos também, porque nós não entendemos. Ah, tá. Então tá bom, então eu já estou peneirando aqui. Vocês querem saber as verdades profundas e espirituais? Então é para vocês. Aqueles lá não dão valor. Eu não vou lançar pérolas a porcos. Não vou gastar meu tempo. Eu não vou perder o meu tempo com verdades tão preciosas. O evangelho não é produto de R$1,99 não, amados. A gente não está aí oferecendo qualquer coisa, pelo amor de Deus, ouve o evangelho. Não. É a verdade mais sublime que o ser humano pode ter contato. O evangelho é a mensagem de Deus para o ser humano. Então Jesus, ele usou o método de parábola, justamente no seu último ministério, já para ir peneirando. É justamente isso, né? Então nem os discípulos entenderam, tá, mas vocês querem saber? Aí ele diz assim, interessante, né? Lá em Mateus, dou-te graças, ó Pai,
Porque tu ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. E Jesus se alegra pelo fato de que os simples interessados são beneficiados. Aqueles que se julgam que têm alguma coisa, que são alguma coisa, simplesmente a eles não é dado acesso, porque eles já, né, pensam que são. Então, a gente vai entendendo o porquê que Jesus faz assim, assado, porque a Bíblia traz certas expressões, porque tem essa linguagem. Então, aqueles que querem é acessível. Agora, aqueles que acham que sabem, aí se tornam loucos aos olhos de Deus, né? Verso 15 aqui, ó, só para tentar fechar aqui esse capítulo 22, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ama e comete a mentira. Do verso 15, né? É retirada a afirmação que os não regenerados não participarão dessa eternidade. Então, é reiterada, desculpa, tá? É reiterada essa afirmação aqui, ó, porque já foi falado antes, lembra? Os tímidos, aquela coisa toda. Aqui é reiterado isso. Então, ou seja, os pecadores, eles não vão de maneira alguma participar dessa eternidade, tá? Verso 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz da geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O próprio Jesus ratifica que essa mensagem, ou seja, o livro de Apocalipse, era a parte dele. É Jesus que está comunicando isso, né? Verso 17. O próprio Espírito e a igreja almejam que esse dia chegue. Está aqui, ó. O Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, e quem quiser, tome de graça da água da vida, né? Então, pela graça de Jesus é que nós vamos dizer Maranata, ou seja, ora vem Senhor Jesus. E a eternidade, amados, ela é descrita aqui como esse encontro dos seres humanos resgatados, regenerados, transformados em outra realidade com Deus. E é aqui que acaba a história humana aqui na Terra, nessa realidade, mas continuará para todo sempre, nós e todos quantos confiarem na graça de Deus para toda a eternidade. Isso é a maior mensagem que a gente pode ouvir, o maior aprendizado que a gente tem para estar recebendo, né? Que existe, que há no céu, nova terra, uma nova realidade, e há um Deus que já preparou tudo isso. Tanto é que ele já contou para a gente aqui, ó, tudo. Já julgou o mal, já julgou Satanás, já resolveu o problema da desgraça humana, do pecado humano, já pagou justamente para os maus, né? Pela sua maldade, recompensou os fiéis e os seus pela fidelidade. Está tudo resolvido. Pagando a conta antes do vencimento. Oi? Está pagando a conta antes do vencimento. Sim. Agora, eu não sei para vocês, mas pensem comigo aqui para a gente encerrar a nossa reflexão. Isso não traz esperança, amados? Porque quantas vezes a gente fica em crise? Meu Deus do céu, a justiça parece que não acontece, as coisas, parece que os ímpios prevalecem. Quando vai se resolver isso, a maldade humana, a corrupção, será que Deus não? Já está tudo resolvido. Agora, qual é o nosso problema? Qual é o nosso problema? Nós temos problema de crença? Não, a gente é crente. A gente não tem problema em confiar em Deus, também não temos problema em confiar no caráter de Deus. O nosso problema é quanto tempo ainda levará para essas coisas acontecerem. Então, o nosso problema é de tempo, não é de fé. Nosso problema é porque nós somos finitos e a nossa vida é curta e a gente quer ver a justiça, né, aplicada agora. Acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus